Olá, olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Esperar vocês entrarem aqui. Boa quinta-feira à noite. Hoje eu tenho um convidado muito especial que eu quero que todos vocês conheçam bem. Deixa eu ver se ele vai chegar aqui. Para mim é o melhor senador que a gente tem hoje. Deixa eu ver se o Contarato tá aqui. Tiago Lacerda, você está assistindo aí, querido? Fabiano Contarato, cadê você? Não está aqui ainda. Opa, aqui. Entrando aí, Fabiano Contarato, senador pela rede. Melhor senador do Brasil hoje, esse cara. Ei, querido, rapaz, que saudade que eu tô de você, viu? Eu também. Essa pandemia, meu amigo Freixo, eu falo assim, a gente vai repensando tanta coisa, né? Nossa, Eu, muito. tipo assim, eu tenho 6 irmãos, eu sou o mais novo. 6? Mas 6. Tem 12 sobrinhos. Mas às vezes a gente fica com preguiça, mora tudo no mesmo município. Rapaz, tô doido para chegar e dar um abraço, falar eu te amo. Tô doido para te dar um abraço e falar, Marcelo, eu te amo, Eu eu te tenho muito amo, orgulho eu de te amo. você. E ó, para quem está chegando agora, gente, eu estou aqui conversando com o senador Fabiano Contarato, eleito pelo Espírito Santo. Para mim, sem nenhuma dúvida, o melhor senador, não estou falando isso para agradar, e não falo isso porque quem me acompanha sabe que eu não falo isso de qualquer um. É o melhor senador que a gente tem hoje na República. Daqui a pouco a gente vai falar dele. O Fabiano Contarato, ele vem de uma família humilde, e eu fico brincando, viu, Contarato? Só em você ter derrotado o Magno Malta, desculpa falar isso, mas só em você ter derrotado o Magno Malta, você já fez um bem para esse país. Um bem para esse país gigantesco. E você ainda tem um mandato que é extraordinário, né? Um mandato que é atuante, é antenado, né? Um mandato que representa tão bem o que a rede pensa e faz com um partido tão importante hoje. É muito bacana ter você aqui. Você sabe que essa pandemia, eu não vejo minha mãe há 3 meses. E minha mãe vai fazer 80 anos agora. Não tem como, né? Quem está cuidando dela é meu irmão, que mora no mesmo prédio. É muito arriscado, né, a situação dela. E hoje eu estava conversando com alguns amigos da área da saúde. É impressionante o que essa pandemia representa para a questão da saúde mental. Ela é devastadora para a saúde mental. A gente não está atentando para isso, porque, claro, né? Acabei de receber um boletim aqui, 61 mil mortos no Brasil. E a gente tem uma crise brutal de democracia, né? Uma crise brutal na democracia, crise na saúde, crise no meio ambiente, um presidente que é um irresponsável. Mas tem coisas que são um tanto quanto invisíveis na pandemia, que são muito caras, né? As doenças mentais vão ser devastadoras daqui a algum tempo. Porque o isolamento, o não contato, é isso que você está falando, eu não vejo meu sobrinho, eu não vejo o meu amigo, eu estou isolado, a preocupação com a economia, com o emprego, tudo isso misturado, isso gera... A gente tinha que estar falando só de saúde, né? A gente tinha que estar... Todo o nosso esforço no Congresso tinha que ser para... Né, a renda básica, tinha que ser para o aumento do leito, respirador. A gente tinha que estar 3 meses só falando em saúde, chamando os prefeitos, governadores. Mas não, né, Contarato? A gente não consegue falar só de saúde, né? Eu fico assim, você estava falando, eu estava falando assim, poxa, você está coberto de razão. Porque, independente de partido político, eu também quero falar da minha admiração por você, eu tenho muito orgulho de você, o mandato que você faz, a responsabilidade, a coragem, a forma destemida. Você assim, você me representa. Eu tenho muito orgulho disso e eu acho que as coisas boas têm que ser verbalizadas, assim, entendeu? Claro. Essa coisa de você falar assim, olha, porque às vezes a gente fica tanta gente com tanta energia ruim, esse governo, você me perdoe, dissemina o ódio, fake news, dissemina tudo de ruim. Por que eu estou falando isso? Porque o principal, você está falando em saúde mental, saúde em todos os aspectos. Mas esse governo, ele viola o principal bem jurídico em todas as áreas, que é a vida humana. Então, Isso. é um governo, nós estamos vivendo um momento tão delicado, que é o da pandemia, passamos de 61 mil mortos no Brasil,
E estamos vivendo um problema político. Então, na pandemia, ele participa de aglomerações indo contrário à Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, ele está incentivando as pessoas a adoecerem, a morrerem. Ele Você viu a banaliza. pesquisa? Você viu a pesquisa que saiu ontem? Em municípios onde ele tem maior influência, tem um número maior de mortos. Ou seja, o Bolsonaro deu um exemplo, indo para as ruas, falando que pode ter levado muita gente à morte. Ele é responsável por essas mortes. Eu não estou fazendo política baixa. Eu acho que a gente não precisava disso para falar mal do Bolsonaro. Para falar mal do Bolsonaro, basta conhecê-lo. Você não precisa inventar coisas do Bolsonaro para falar mal dele. Basta dizer quem ele é, que você fala mal dele. Né? O Bolsonaro tem uma história envolvida no crime. O Bolsonaro é amigo de miliciano, se elegeu em área de miliciano. O Queiroz é um bandido, amigo de família. Se quiser, eu fico 1 hora aqui falando fatos relacionados à família Bolsonaro e o crime no Rio de Janeiro. Eu não preciso inventar para falar mal do Bolsonaro. Para falar mal do Bolsonaro, eu digo quem ele é. Onde ele se elegeu, como ele se elegeu, com quem ele andou, as relações com o Adriano, com milícia. Ele é um horror. É o pior presidente da história. A gente já teve muita gente ruim. Agora, é muito grave o que ele faz na pandemia. É muito grave, ele dá exemplo. Montar num cavalo, né? Coitado do cavalo. Sair sem máscara, apertar a mão das pessoas, sabe? Entrar numa padaria, sabe? Xingar prefeito, mandar jornalista calar a boca. Ô, Contarato, isso é um horror. Não há no mundo. Enquanto em Portugal o ministro, o presidente, dá uma aula. Você viu isso? Você viu isso em Portugal? Né? Vamos comparar, gente, já que tem muita história muito cruzada, Brasil e Portugal, né? Ó, o presidente de Portugal vai para as televisões e dá uma aula sobre a pandemia, sobre os cuidados. Aí aqui, o nosso presidente monta num cavalo, achando que é o Zorro, né? Tá mais para tonto do que para Zorro, né? E, sabe, um horror, né? E o ministro da Educação é um mentiroso, é um fake news. Que comparação trágica, né? Eu fico assim, quando você fala assim, não precisa, a história dele já fala por ele, mas eu falo assim, na área do meio ambiente, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente. Ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas está acabando de fato. Então isso não é questão de partido político, não. Eu tenho como. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele enfraqueceu o IBAMA e o ICMBio, os funcionários estão sendo vítimas de assédio moral. Por que eu estou falando do meio ambiente? Porque defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. Então ele viola a vida humana no meio ambiente, ele viola a vida humana no Ministério da Saúde. Nós em 2 meses tivemos 2 ministros da Saúde e estamos com um interino. Nós estamos sem ministro da Educação. Ele viola a vida humana na educação, porque se você tira verba, como ele teve agora o corte no orçamento da educação de 16%, olha, ele cortou o orçamento da educação, da saúde e da segurança e fez um aporte de 22% no Ministério da Defesa. Olha, o que é prioridade? Exatamente. Então, qual é a defesa que a gente precisa hoje, né, Contarato? Qual é a defesa que a gente precisa hoje? Defesa da vida. Olha o que ele está fazendo. Perfeito. Por exemplo, ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, advogado é essencial a formação da justiça. Isso está no artigo 133. Ele participa de movimentos para fechar o Congresso, fechar o Supremo. Ele nega a ditadura e ovaciona torturadores. Ataca a imprensa. Eu nunca vi isso. Veículos de comunicação não querem cobrir o presidente da República. Então, eu fico eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que se dizem, sei lá, antenadas, esclarecidas, que ainda continuam com não sei, bitoladas nesse presidente que não consegue enxergar o óbvio, né? Então, porque contra fatos não há argumento. Ele diz por si só esse desmonte que está tendo. É muito impressionante, assim, porque eu estava falando... A gente fala todo dia, a gente está trabalhando muito, né? E aí, hoje eu dei uma entrevista para uma imprensa da Noruega, que eles estão me perturbando há séculos. Aí eu falei, não, vamos lá hoje. Hoje não teve a sessão, vamos falar. E aí ele estava dizendo o seguinte, mas vem cá, porque explicar o que está acontecendo para alguém fora do Brasil, olha, haja pedagogia. É difícil. É difícil. Aí eles estavam dizendo, mas vem cá, como é que a gente pode entender um golpe se ele foi eleito? Uhum.
Isso um jornalista da Noruega. Eu falei, pois é. Primeiro, não tem a ver com o que nós vivemos em 64. Em 1964, nós tínhamos o governo João Goulart, né, que era um governo eleito junto com o Jânio Quadros, porque na época você votava para presidente e votava para vice. O Jânio Quadros renuncia, o João Goulart assume e promove as reformas de base, que nunca foram socialistas, eram reformas de base, né? Reformas absolutamente necessárias, inclusive, e há uma intervenção, e há um golpe, há uma ruptura de um setor da economia, de empresários, com os militares. Ali é um golpe. 64 inaugura uma ditadura, 21 anos, que a gente conviveu com corrupção. Houve muita corrupção na ditadura, com tortura, com morte, desaparecimento, né? E o Bolsonaro elogia a tortura. Coisa que no mundo inteiro é crime. É crime. No mundo inteiro. Se na Alemanha você fizer um discurso defendendo o nazismo, isso é crime. Aqui a gente tem um presidente eleito falando bem da ditadura. Então nós temos contradições na nossa história que a gente vai precisar resolver, Contarato, entendeu? Que não são simples. Ele ganha a eleição, mas o seu governo é uma ruptura democrática. Porque o sonho do Bolsonaro era ser um presidente ditador, mas ele é um presidente eleito. Ele tem até algum nível de contrariedade com isso, né? Ele não queria ser um presidente eleito, ele queria ser um presidente imposto, uma ditadura, como ele gosta. Mas ele foi eleito. Ao ser eleito, ele tem que respeitar a Constituição. Ele jurou a Constituição. Então, a partir do momento... eu considero o Bolsonaro um serial killer da Constituição. Ele mata um artigo por dia, né? Ele é um serial killer constitucional. Ele vai matando um artigo por dia. Então, nos cabe, né, membros de todas as instituições, fazer valer a Constituição da qual ele serviu. Ele tem que servir a Constituição. Então, ele não pode desrespeitar os poderes, ele não pode promover ato antidemocrático, ele não pode. Não é porque ele é presidente. Quem ganha uma eleição não se torna dono do país, dono das pessoas, dono das leis. Ele não pode fazer isso, né? Então, o seu governo é uma ruptura. Não é que ele vai levar uma ruptura ou vai ter um golpe. Ele está eleito. O seu governo é uma ruptura. No meio ambiente, ele não está rompendo com as garantias ambientais? Tá, você deu vários exemplos. Ele está rompendo na cultura. O Wagner Moura, eu conversei com o Wagner Moura essa semana, ele estava dizendo o seguinte, Marcelo, para você inviabilizar a cultura, tem a censura clássica que existe na ditadura e tem o que o Bolsonaro está fazendo. Não tem edital, não tem dinheiro, então tem censura. Né? Claro. Não tem ministro. Hoje, nós não temos ministro da saúde, da educação e da cultura. Não temos. A gente não tem política de saúde, de educação e da cultura hoje. E nós temos um ministro do meio ambiente que ele pode ser tudo, mesmo ministro do meio ambiente. Porque 503 autorizações de agrotóxicos só em um ano. Eu não tenho como. Atrazina, acefato, herbicida da água brasileira. Olha, Marcelo, eu tenho saído daqui antes da pandemia e tenho ido visitar os Guaranis Kaiowás. Eu fui em Mato Grosso do Sul. Enfim, na região sul do país, cara, estão sendo dizimados. Os fazendeiros passam com o avião aplicando agrotóxico, aquilo vai para a comunidade indígena. Vômito, dor de cabeça, diarreia. Se para a população pobre é extremamente difícil, você potencializa isso para as populações, para os povos originários. Então, é muito triste quando a gente chega assim... eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Esse governo, esse presidente, não é um presidente das mulheres, não é um presidente dos pobres, dos índios, dos quilombolas, da população LGBTI. Não é. Esse é um presidente dos banqueiros e dos grandes empresários. Ele ficou nesse imbróglio para dar esse auxílio emergencial, que ele podia ter utilizado a medida provisória pela relevância e urgência, mas não, ele quis passar todo o trâmite e ficou 4 semanas para sancionar. Agora, ele não quer. Ele fez um aporte do Banco Central para os bancos de 1,2 trilhão de reais. Quer dizer, cara, e aí como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Mas aí entra uma coisa muito importante que você está falando, e a gente tem que deixar isso claro. Assim. O Bolsonaro, o casamento de Bolsonaro com Paulo Guedes, né? O que isso representa? O que representa a união de Bolsonaro com Paulo Guedes? O Bolsonaro, ele é oriundo de uma ideia de Estado autoritário. É um cara... Você tem uma ideia? Eu sou do Rio de Janeiro e ele também, né? Eu já encontrei com o Bolsonaro na Praça Sans Pena, e ele sabe disso. E não é escondido, tem foto, inclusive. Eu tenho essa foto. Aliás, a foto é muito boa, porque está o Chico Alencar com uma camisa do Mahatma Gandhi e no fundo está o Bolsonaro com uma camisa do retrato do Médici, do Garrasta Azul Médici. Na mesma foto.
né? O Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que é senador com você, em breve estará acompanhando o Queiroz, né? Mas os dois com uma camisa do Médici. Então, você tem um presidente que é um autoritário, que defende a ditadura, né, que defende tortura, que faz homenagem à tortura. Olha, no Congresso Nacional tem uma homenagem ao Rubens Paiva. Não tem uma homenagem ao Ustra. Tem uma estátua do Ulisses. Não é do Garrastazu Azul Médici. Sabe, assim, aquela casa é uma instituição que preza pela democracia, não pela ditadura que fechou o Congresso. Vamos deixar claro. E o Bolsonaro não tem apelo à democracia, não tem vínculo à democracia. Ele casado, né, ele governando junto com o Paulo Guedes vem dos fundos de pensão, do capitalismo improdutivo, do Estado mínimo, dos lucros extraordinários dos bancos. É isso que o Paulo Guedes representa. O Paulo Guedes representa esse capitalismo que convive com essa massa de gente sobrante, né? Sejam eles negros, mulheres, pobres, favelados, quilombolas, indígenas. E ele não reconhece essas pessoas. Ele não gosta dessas pessoas. Ele falar que as pessoas vão receber auxílio e por isso não vão mais trabalhar, ele é um cara que não conhece o trabalhador brasileiro. Ele não sabe quem é o povo brasileiro que trabalha, Fabiano, né? Então, é o Estado mínimo, de um lado, perverso, com o Estado totalitário. E essa fusão é o que é de pior na nossa história. É o que é de mais desumano na nossa história, né? Aliás, quando você fala em Estado mínimo, hoje eu falo assim, se é uma coisa que essa pandemia jogou luz, é sobre o valor que o Sistema Único de Saúde tem. Então, quando eu vejo esses neoliberalistas, com esse discurso de Estado mínimo, porque Estado mínimo as pessoas têm que entender, é o menor número de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, bombeiros, leitos. Não tem. Então, enquanto nós temos uma Constituição Federal, que é a espinha dorsal de uma democracia, que é a nossa Constituição, que garante no artigo 6º os direitos sociais como saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, né? A dignidade do salário mínimo, que infelizmente não está cumprindo conforme está determinado pelo artigo 7º, inciso 4, o imposto sobre grandes fortunas. Por que nós não aprovamos agora nesse momento de pandemia? Estão lá desde 5 de outubro de 88. Eu não consigo entender. 50 empresas do agronegócio devem 200 bilhões em tributos à União. Refinanciamento de dívida, só em um ano, 376 bilhões de reais. E ele queria pagar R$200 de auxílio. Você lembra? A proposta original, é bom a gente falar isso, a proposta original do Guedes e do Bolsonaro, da renda emergencial, era R$200. R$200. Foi na Câmara, no Congresso, que nós jogamos para 500, aí ele com vergonha botou 600. Agora ele vai renovar para 2 meses, ainda não disse de quanto. Vai querer baixar. Nós temos que lutar para não baixar, porque não pode. Não pode, não. Não pode. Né? Hoje, por exemplo, você tem aí, eu estava pegando estudos, rapaz, 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza. 459 milhões. Então, aí você fala assim, poxa, vamos fazer um resgate histórico. Em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista que veio com o discurso de que ia gerar emprego e renda e alavancar a economia. Só aumentou o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Foi em 2019, reforma da Previdência, mesmo discurso. Agora nós temos 25 milhões de pessoas desempregadas, subutilizadas. Quem está trabalhando não tem a carteira profissional assinada. Quando tem, ele não fica em 1 ano, 12 meses assinado, fica de 5 a 7 meses. Então, para ele conseguir 40 anos, ele não vai aposentar nunca. Exatamente. É um desmonte em todas as áreas. Você é professor, eu também... Rapaz, 92% das escolas de ensino público básica não contam com laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca. Rede de internet, Pantanal. Coleta de esgoto. 60% não tem coleta de esgoto. Então aí você fala, aí você tem o ex-ministro da Educação falando assim, o Enem não foi feito para corrigir desigualdade social, mas para selecionar os melhores. Olha, aquilo me doeu. Aliás, se fosse para selecionar melhores, ele nunca seria ministro, né? Nunca seria ministro. Nunca. Até a forma dolosa como ele saiu do país... Que vergonha. Aliás, parabéns pela sua ação no STF. Foi, mas olha só, na quinta-feira, ele, demissionário, nos meios de comunicação, publicizou que ele não era mais ministro. Na sexta, eu entrei com a medida cautelar pedindo que ele fosse impedido de sair e apreendido o passaporte dele.
No sábado, ele entra nos Estados Unidos burlando as normas sanitárias, porque se ele tivesse com passaporte comum, ele teria que não entrava. Então, mas olha a má fé deles. No sábado, ele entrando lá, sai o diário que estava a exoneração dele. E aí, depois, sai a retificação. Quer dizer, ó, fizeram tudo muito bem calculado. É uma vergonha. Ele só entrou por causa do passaporte que ele tinha. Perfeito. Que ele não poderia ter naquela data. Não, porque se tivesse saído a exoneração dele na sexta, como foi, depois saiu a publicação com data retroativa da sexta, no sábado ele não poderia entrar. Então, é uma vergonha, né? É muita má fé. É uma vergonha. É uma vergonha, é um negócio da vergonha, assim, é um governo... assim, você imaginar que um ministro da Educação vai ser lembrado por fugir de um país, burlando a lei, né? Um país que já teve Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, sabe? Chegar a esse nível de esgoto. Da Educação querendo tirar uma ala dedicada a Paulo Freire. Oh, rapaz, Você sabe que Paulo Freire tem uma importância muito grande na minha vida. Eu, assim como você, eu venho de família muito humilde. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu sei que você vem de família muito humilde. Eu sei que você, se eu não me engano, seu pai foi motorista e sua mãe é doméstica. E meu pai foi inspetor de colégio, e ele só sabia escrever e ler o nome, e minha mãe secretária de colégio público. Né? Então, eu vivi na periferia até os 40 anos de idade. Né? Então, com 2 irmãos, enfim, uma vida de muito sacrifício. Comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel. Por isso que essa luta eu quero falar sobre isso, essa luta dos entregadores mexeu muito comigo. Você fez uma fala muito boa sobre isso também. Você olhar para esse povo pobre, assim, de onde, e a gente conhece bem, a gente veio de lá, a gente sabe o que é isso, né? Eu comi marmita a minha vida inteira. Eu comi marmita a minha vida inteira. Dos 15 anos até sei lá quando, eu comi marmita, né? De manhã cedo. Quantas vezes comida estraga, você tem que separar o que está azedo para comer o resto? Quantas vezes fiz isso na minha vida? Né? Ônibus cheio de manhã cedo. Pegava ônibus 5h30 da manhã para abrir escola. Trabalhei como funcionário, depois como office boy. Enfim, é vida de trabalhador. Aí você ouviu o Paulo Guedes. Sabe? Um vagabundo. Desculpa, mas um vagabundo daquele, né, que olhar e dizer o povo, se ganhar R$600, não vai querer voltar a trabalhar. Olha, francamente, quem é o Paulo Guedes para falar, vai lavar a boca com água sanitária antes de falar desse povo, que ele não conhece, que ele não sabe quem é, né? Então, assim, tem um ministro da Educação que não respeita, né, que fala esse tipo de coisa, e o Paulo Freire teve uma importância enorme na minha vida, porque quando meu sonho era ser professor para poder ter uma profissão diferente de todos os meus amigos, que era tudo trabalho braçal, né? E os livros mudaram muito minha vida. Quando um amigo meu me levou num negócio de poesia, eu falei, o que é isso? Eu falei, poesia, ali tem música, e aquilo mudou a minha vida, e eu comecei a ler. Foram os livros que me tiraram da onde eu estava, né? E aí eu falei, eu quero ser professor, eu quero trabalhar com ideia, com livro. E que eu fui... é muito difícil entrar numa universidade pública, né, trabalhando, é muito difícil. E eu consegui entrar. Então, e aí eu fui conhecer Paulo Freire e fui dar aula dentro das prisões. E quando eu fui dar aula dentro das prisões, um projeto baseado no método Paulo Freire, aquilo foi uma escola para mim, Contarato. Assim, gigantesca. Ali eu entendi o mundo, né? Aí você vê um ministro como Van Traber falar do Paulo Freire, eu ficava olhando aquilo, eu falei assim, eu não estou assistindo isso. Não é possível. O Paulo Freire é traduzido em mais de 30 países. Mais de 30 países traduziram os livros do Paulo Freire. Ele é admirado nas universidades de pedagogia do mundo inteiro. Quem é esse quadrúpede desse ministro para estar falando do Paulo Freire, gente? A que ponto a gente chegou do subterrâneo, né? O que é isso que a gente está vivendo? Eu fico questionando muito isso também. Engraçado, você estava falando, aí eu estava assim, meu Deus, além desse histórico também, mas olha, hoje eu falo assim, hoje como eu dou graças a Deus por ter vindo de uma família assim, porque o Estado, eu fui utilizado por 27 anos como delegado para agir de forma contundente contra o pobre, afrodescendente e semi-analfabeto, porque o Estado criminaliza a pobreza.
Isso. Existe um criminólogo chamado César Lombroso que falava que escreveu o Homo delinquente, o homem é delinquente. E aí, para Lombroso, o criminoso era nato. O tamanho da orelha, isso é criminoso. O formato do nariz, da testa. Ele foi muito... Isso. Aí ele foi muito criticado, né? Mas eu falo, o Estado reproduz Lombroso. Eu não vejo, e olha que eu sou policial, eu não vejo a polícia dando busca pessoal em bairros nobres, em jovens burgueses. Mas eu vejo fazendo isso diuturnamente nos bairros que estão mais desprovidos dos direitos elementares, são os direitos humanos essenciais. Porque isso não é um favor para essa população, não é direito delas. Todos temos direito à saúde pública de qualidade. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Todos temos direito à educação pública de qualidade. Marcelo, eu, como você está falando aí, e eu tenho orgulho de falar do meu pai, puxou ônibus 40 anos, 6 filhos, minha mãe semi-analfabeta, trabalhando em casa. E aí eu lembro que eu sempre estudei em escola pública. Quando eu passei na escola técnica, que hoje é IFES, só tinha uma no meu estado. Hoje tem 22. Quando eu passei lá, o bairro que eu morava não tinha ônibus até a rodovia. Eu tinha que andar, mas era andar. Eu tinha que acordar de madrugada. Era 4h30, 5 horas da manhã, para ir andando. Aí chegava lá, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então eu falava assim, eu sou filho do motorista Albino. Deixa eu andar pela frente. Quantos nãos que eu recebi? E aí eu saltava, andava mais 3 quilômetros para chegar na escola técnica e estar lá estudando. Então eu falo assim, meu Deus, que orgulho que eu tenho da minha família. Porque quando a gente vem dessa família, a gente os nossos valores são outros. Exatamente. Não é a orientação sexual que define caráter, não é o gênero, não é a cor da pele. O que define caráter é o comportamento ético, moral, a sua capacidade de sensibilizar com a dor do outro. E aqui no Senado se criminaliza a pobreza. Aqui, quando eu tenho senadores só para senador, aqui é a casa do povo, mas a população não pode entrar no mesmo elevador que eu entro. Aqui, funcionário efetivo não passa pelo detector de metal. Comissionado não passa. Agora, o terceirizado, que ganha menos, passa. Quer dizer, quando você traça o perfil socioeconômico de quem está preso, que é pobre, afrodescendente, semi-analfabeto, mas os crimes que maior prejuízo ocasiona para a nação são crimes praticados por políticos. Porque quando você vê um governo desviando verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Desviando verba da educação, mesma coisa. E aí eu pergunto, qual o percentual da população carcerária que é composta por políticos, crimes contra a ordem tributária, sistema financeiro, sonegação fiscal, crime de colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato? Não tem. Não tem. Não tem. Estão lotadas de pobres, Você sabe que você está tocando um ponto assim, a gente vive o nono país mais desigual do mundo, né? Mas, se nós formos pegar o 1% mais rico, como referência, é o mais desigual do mundo. Mais desigual. O Brasil é o mais desigual do mundo se a nossa referência for no 1% mais rico. Porque isso a gente precisa falar. A gente está vivendo uma pandemia onde quem está morrendo é pobre. Né? É isso. Porque ontem foram 1.200 mortos, hoje o número não saiu ainda. Oficial. Né? 61 mil mortos. Esse vírus, essa pandemia chega pelo aeroporto, chega nos países, chega numa determinada classe social e vai capilarizando, e vai chegando para baixo. Hoje ela está chegando nos lugares mais pobres. A morte por coronavírus no Brasil tem 5 vezes mais negros morrendo do que brancos. O que é um retrato social. E aí você toca num ponto muito importante. Por que a gente não taxa grandes fortunas? Por que não tem imposto de renda sobre lucro? Por que as grandes empresas do agronegócio não pagam suas dívidas? Por que a gente não taxa herança como deve taxar? Como o mundo inteiro taxa. Contarato, eu estou falando de algo que existe no mundo inteiro. Nós não podemos passar por essa pandemia e depois dela a gente ser o país mais desigual do que era antes. Porque é isso que vai acontecer se as medidas não forem tomadas com coragem. E esse Congresso ainda é um Congresso que respira uma ideia liberal. Não dá. A gente vive em um lugar onde a pobreza mata. A pobreza mata. A pobreza mata no meio ambiente, a pobreza mata na cultura, a pobreza mata na educação, a pobreza mata na saúde, a pobreza mata na crise sanitária, a pobreza mata no saneamento. É a pobreza e a desigualdade que mata nesse país. Então a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que conseguir falar sobre isso.
Eu acho que a gente tem que ficar muito reflexivo mesmo. Sabe por quê, Marcelo? Por exemplo, eu tive em Dourado, em Mato Grosso do Sul, uma audiência pública na Assembleia Legislativa. 24 deputados estaduais. Sabe quantas mulheres? Nenhuma. Quando 52% da população brasileira é de mulheres. Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o que nós estamos, o Legislativo. Eu tive também em Salvador, mais de 80% da população de Salvador é de negros. Nunca elegeu um negro como prefeito. Quer dizer, tem algo a ser descoberto nesses números, né? Então, quando você que está morrendo muito na pandemia com o Covid negro. Fora disso, o número de homicídios que você tem com a população negra é gigantesco. É gigantesco. 7 em 10. 7 em 10. A cada 10 pessoas assassinadas, 7 são negros. Tá bom? Por quê? Né? E a gente tem resposta para isso, né? Tem uma resposta para isso. Isso é muito grave. Agora, é muito importante. Essa semana a gente teve uma lição, né? Essa greve dos entregadores, né? Queria te ouvir falando sobre isso. É muito significativo. Mas a greve... Olha, só em o país ter parado para falar sobre eles, isso já é uma vitória gigantesca desses garotos. São, na sua maioria, negros, são jovens, passam o dia inteiro entregando comida e não têm o que comer muitas vezes. Isso é um símbolo muito grande da sociedade que a gente vive hoje. Os entregadores de comida não comem. Não é possível que um católico, que um protestante, né, que um membro da Umbanda, do Candomblé, olhe para isso e fale assim, tudo bem. Não é possível que alguém, com o mínimo de humanidade, ache que pode alguém que fica o dia inteiro entregando comida, no final do dia não ter comida para levar para casa. Ô, Cotarato, é isso que está colocado. Essa greve deles, a gente tem que falar sobre isso, né? É sobre esse mundo do trabalho, né? Que o Paulo Guedes não enxerga, né? Que o Bolsonaro não enxerga. Você falou muito bem sobre eles falam assim, que são os invisíveis, né? Essa pandemia também jogou luz nesse número de milhões de brasileiros que estavam na invisibilidade. E você falando neles, eu tenho um projeto que eu apresentei, mas infelizmente, né? A gente fica triste quando a gente apresenta, tem projeto, corre atrás, mas nem todo mundo tem essa sensibilidade de lutar. Eu tive uma conquista muito boa que eu tive com essa reforma, foi que eu fiz um destaque e o destaque foi aprovado para as empresas, os motoristas de aplicativos, por exemplo, que eles ganham, Uber, por exemplo, ganha milhões de dólares aqui no Brasil. Pois então, 20% do lucro dela fosse repassado diretamente para eles. Também para esses entregadores todos, eu tenho um outro projeto determinando seguro obrigatório, seguro para eles. Não é o seguro DPVAT, não, mas é um seguro para esses motoristas. Para a pessoa. É muito forte isso quando eu, por exemplo, você falando assim, eu falo, poxa, fiquei até um pouco emocionado quando você fala assim, eles entregam comidas e estão passando fome. Será que as pessoas não têm a capacidade de se sensibilizar com isso, né? De falar, pô, porque nós já viemos dessa reforma trabalhista. E tudo isso está vinculado lá. Então, você tem aí precarização do serviço, foi instituído o trabalho intermitente, quando o salário ele tem um caráter muito mais familiar. Tanto é que está lá, salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia. Não é só sua, né? Não é só sua. Então, quer dizer, além deles ficarem na informalidade, não ter adicional, não ter periculosidade, não ter repouso semanal remunerado, não ter férias, 13º, tudo de garantia, não ter nada, eles estão expostos a um perigo constante e ainda estão passando necessidade. Então, eu acho assim, a minha tristeza aqui no Senado é que quando eu vejo que não é só o presidente também, sabe como, Marcelo? Eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa. Exatamente. Essa meia-culpa. Porque quando eu vejo determinados assuntos passando, que não tem nada a ver com pandemia, quando eu vejo interesses de uma camada economicamente vantajosa e que, em detrimento dessa camada que sofre tanto, eu falo, meu Deus, o que nós, que somos representantes, porque esse é meu primeiro mandato, mas eu aprendi isso. Eu amo ser funcionário público e ser professor. Mas eu aprendi isso, que todo poder emana do povo. Mas como se nós não estamos legislando para esses 70 milhões de brasileiros que estão em situação de pobreza, extrema pobreza?
Desses milhões que estão na informalidade, eu pego muito Uber aqui em Brasília. Então, eu sempre faço pergunta, os mais novos trabalham de 14 a 16 horas por dia. Os mais de meia idade, eles não conseguem trabalhar muito tempo, é 10 horas, porque tem dor nas costas. Tal. Isso não tem nada. Quando eu pego com mulheres... Não tem nenhuma garantia, não tem nada. Se ela engravida, se ela fica doente, não tem nada. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós rasgamos uma CLT, porque para conquistar direitos, Freixo, é muito difícil. Agora, para perder, principalmente numa ditadura em plena democracia, porque eu não tenho dúvida que essa é uma ditadura em plena democracia. Se você é uma ditadura eleita. É uma ditadura eleita. Se você passar nos ministérios, sabe qual é o cumprimento dos servidores? Bom dia, capitão. Boa tarde, capitão. Nada contra as Forças Armadas. Mas o primeiro e segundo escalão está sendo loteado por integrantes da Força Armada. A Força Armada tem sua função nobre, constitucional, que ela defende... Não é esse o papel, né? Não é esse. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, eles estão substituindo os técnicos por militares. Na saúde. Na saúde, né? Na saúde é um acampamento militar. Os técnicos da saúde, no momento da pandemia, substituídos por militares que não entendem de saúde. Isso tem um resultado, 61 mil mortos. Não tem nada contra os militares, mas cada um, como se dizia na periferia, cada um no seu quadrado, né? É isso aí. Eu respeito. Pelo amor de Deus. Mas eu acho assim, agora, Marcelo, eu queria sua opinião, assim, um momento de terapia, eu e você. Como você avalia as pessoas que não conseguem enxergar o óbvio? Porque contra fatos não há argumentos. Né? Então eu fico assim, eu fico muito triste quando eu vejo isso. Eu falo assim, meu Deus. Você sabe, eu quero falar sobre isso, porque eu li uma pesquisa. Assim que acabar aqui a live, eu vou te mandar essa pesquisa, que é uma pesquisa da Esther Solano, que é uma baita pesquisadora, e ela fez uma pesquisa sobre o eleitor do Bolsonaro, classes C e D, que ainda estão com o Bolsonaro. Por quê? Quem são esses eleitores do Bolsonaro, classe C e D, ou seja, um setor popular? É muito interessante a pesquisa da Esther Solano, muito interessante. E ela separa em 3 categorias: fiéis, críticos e arrependidos. Os fiéis vão com ele até o final, porque olha, acredita que a Terra é plana, né? Enfim, vai com ele até o final. Esses eu acho que a gente não tem muito o que fazer. Agora, os críticos e os arrependidos, a gente tem que dialogar com eles. Tem que dialogar com eles. Tem que conversar, tem que criar um lugar onde a gente possa se encontrar e entender. Entendeu? Assim, eles são antipetistas, eles querem que eu fale sobre segurança. Eles não concordam de armar todo mundo, mas o Bolsonaro é o único que fala de segurança. Então, eu acho que a gente tem que, por exemplo, sair chamando o eleitor de Bolsonaro de fascista, por mais que eu acho que possa ser, adianta muito pouco. Eu sou professor de história, eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro é fascista. Mas eu prefiro falar de família, emprego e saúde. Porque se eu falar de família, emprego e saúde, o povo vai entender o que eu estou dizendo. Uhum. Né? Agora, se eu falar fascista, isso quer dizer o quê? Para as nossas relações, para as nossas bolhas, é legal para caramba, eu vou ganhar like, mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Agora, se eu falar, por exemplo, nessa pesquisa, eles aparecem isso. O Bolsonaro só pensa na família dele, nos arrependidos. E é verdade, o Bolsonaro tem que pensar no filho dele, que está envolvido com um criminoso, pode ficar preso. Então, ele está lá cuidando lá da família dele e está abandonando as famílias pobres. Tem que falar sobre isso. E isso o povo entende. Né? Uhum. Renda, se o Bolsonaro baixar de 600 para 300, a gente vai ter que dizer, o Bolsonaro quer que você passe fome, que você pegue a doença. É isso. Né? Então, a gente tem que falar de saúde, de pandemia, de família, daquilo que é real na vida das pessoas. Por mais que o Bolsonaro seja fascista, emprego, né? Saúde, leitos, né? Saneamento, a gente tem que falar sobre essas coisas reais, concretas. Né? Agora, sobre o negócio dos entregadores, né? Eu fiquei pensando assim, eu falei com a Maria Ribeiro, que é uma grande amiga, querida, eu falei, Maria, esses meninos, eles não têm banheiro. Uhum. Né? Eles pedalam 40 quilômetros, 50 quilômetros por dia. Eles não têm um banheiro para ir. Eles não têm onde carregar o celular para se manter no aplicativo. Porque não há um posto feito por essas são grandes empresas internacionais com um lucro absurdo. Eles são incapazes de fazer postos, de garantir oficinas, né? De garantir carregadores, banheiro. Eu estou falando de algo assim que beira o trabalho escravo, né?
É redução tecnológico, mas escravo. O moderno não pode servir para retomar a escravidão. Uhum. Né? O moderno tem que servir para a gente avançar nas condições humanas. Não para a gente aumentar o grau de exploração do brasileiro que já conviveu com a escravidão. Não dá. Não dá para a tecnologia estar a serviço da escravidão. A tecnologia tem que estar a serviço do bem-estar do ser humano. Né? Então, esses aplicativos, que são grandes conglomerados, são os três maiores, né? São grandes empresas internacionais. E aí eu fiquei muito triste ontem que um membro do Partido Novo fez uma manifestação dizendo que o Estado não tem que se meter, que a briga entre entregadores e as empresas de aplicativo eles resolvam entre eles. Ora, que coisa feia, né, Contarato? Que coisa feia. É desleal. É desleal. Mas isso foi feito também com a reforma trabalhista, né? Quando antes, a homologação da rescisão de contrato de trabalho era só feita pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo sindicato. Agora pode ser feito pelo empregador. Ou seja, você põe a raposa para tomar conta da galinha. Isso. Então, como que você vai ver? Agora você tem aí a possibilidade... Você vê, enquanto que na pandemia os países que têm um olhar sensível e estão fazendo leis e medidas provisórias para manter a população no emprego, impedindo demissão, redução de salário e jornada de trabalho, o Brasil está na contramão disso. Contrário. Foi aprovado 70% de redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, redução de carga horária. Quer dizer, você já está numa pandemia, está sendo violado o principal bem jurídico, a vida, a saúde, as pessoas estão morrendo, 61 mil brasileiros estão morrendo, isso só está aumentando, só está aumentando. E o governo estimulando isso, violando isso, ainda os poucos que conseguem o trabalho agora terão um salário reduzido de 70%. Quer dizer, aí eu falo assim, meu Deus, o que tirar de coisa boa? Eu convoquei um ministro de Minas e Energia na Comissão do Meio Ambiente antes da pandemia, eu ouvi dele, no Brasil tem 796 minas de extração de minério, não tem mina segura. Aí eu peguei, só em Minas aconteceu Mariana, Brumadinho, Barão de Cocais, Cataguases, Miraí. Quer dizer, olha, Marcelo, eu fico preocupado, porque agora tem movimento de extração de urânio. Se tiver um acidente com uma usina nuclear, olha, não tem como. E aí? Nem aqui no Rio de Janeiro, em Angra. Então, eu fico muito... Mas essa é a minha tristeza aqui no parlamento. Eu falo assim, meu Deus, será que esses senadores, eles não têm... Porque isso é um básico, né? Você não precisa nem se aprofundar. Basta você ter olhar e constatar esse desmonte que está acontecendo, essas violações. Esse governo, além de violar os direitos expressos na Constituição Federal, ele está violando tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Eles não sabem nem o que é direitos humanos. E eu fico triste quando a população fala assim, direitos humanos é para defender bandido. Eles não sabem nem a concepção de direitos humanos. Como que foi surgido isso com o jurista francês, Carol Balzac, que chegou e se fundamentou em cima da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que estabelece uma série de gerações, a primeira geração, a segunda geração, e ainda há a possibilidade da quarta geração de direitos humanos, que é da bioética, da informática. Quer dizer, as pessoas não sabem nem de onde que vem. Não sabe que defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir e que isso é uma responsabilidade de todos nós. Né? Pô, eu estou aqui, a gente passa, você passa, nós passamos. Mas o que nós estamos deixando? Qual é a digital que eu, Fabiano, vou deixar nesse mundo para reduzir essa desigualdade, para gerar emprego e renda, para proteger o principal bem jurídico que é a vida humana? Poxa, olha, Marcelo, é muito triste quando esses jovens, eles não têm, você está falando dos empregadores, olha, eles não têm possibilidade de emprego, eles não têm possibilidade de estudo, porque a educação pública no Brasil ela é muito boa no âmbito federal, das universidades federais, claro. Dos federais. Agora, na educação básica... No básico é muito desigual. No básico é muito desigual. No Enem é uma concorrência desleal. Então, você pegar, se não for essas políticas afirmativas de inclusão do sistema de cotas que eu morro defendendo, claro. Você não precisa mais. Mas enquanto que nós tivermos essa desigualdade que eu falei, 93% das escolas não tem laboratório de ciência, 73% não tem biblioteca. Você falar que a concorrência é justa, não é. Eu venho da família pobre, você vem de uma família pobre, você sabe a dificuldade que é. Aqueles que conseguem ponto fora da curva, isso não é a regra.
O debate da meritocracia é uma das coisas mais covardes que eu já vi na vida, porque parte do princípio da desigualdade, né? Eu, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade do Rio, que eu quero que você visite mais, assim que passar essa pandemia, a cidade do Rio, 1/3 dos seus moradores moram nas favelas. 1/3 dos moradores da cidade do Rio moram nas favelas. Muita gente não sabe disso, né? Então, a favela é um espaço construído da cidade, né? Não existe a cidade do Rio sem as favelas. Eu, uma vez, num debate político, um adversário falou assim: você defende que a favela desça e provoque o caos? Eu falei: não, caos é o dia que a favela não descer. O dia que a favela não descer, será um caos. Porque você vai ter que varrer a sua rua, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que fazer sua comida, você vai ter que dirigir, e você não sabe fazer nada disso. Nada disso. Caos vai ser quando a favela não descer. O dia que a favela não descer no Rio de Janeiro, nada funciona. Então você não pode ter um Estado que sacrifique, que mate as pessoas na favela como se ali não existisse dignidade e vida. Né? Você não pode ter um aluno da rede pública morando numa favela com 30% das suas aulas interrompidas por tiroteios promovidos por operações completamente irresponsáveis da área de segurança pública, sem nenhum resultado concreto. Né? Então, a gente está falando desta desigualdade que se materializa da maneira mais perversa na vida das pessoas, Fabiano. Né? Quando tem desigualdade na educação, é a desigualdade do futuro. É a desigualdade do direito do futuro. Não é a desigualdade só do que a gente come e não come. É a desigualdade do que a gente sonha. Desigualdade no sonho é muito perverso. E é isso que o governo Bolsonaro faz. Desigualdade no sonho. A desigualdade no meio ambiente mata pobre. Quem foi que morreu lá em Brumadinho? Né? A desigualdade na saúde mata pobre. Então, quando a gente fala que a gente tem que enfrentar a desigualdade, e é a luta por desigualdade que tem que nos unir na defesa da democracia, porque hoje no Brasil, defender a democracia é defender a vida. E o que tem que unir o nosso campo progressista é o enfrentamento à desigualdade. O nosso programa, e eu estou clamando por isso, a gente tem que se unir num programa, mais do que buscar quem são os grandes líderes que podem conduzir a mudança, quem pode derrotar Bolsonaro. Contarato, a gente tem que ter um programa que dialogue com o que a gente pensa sobre o meio ambiente, o que a gente pensa sobre o aquecimento global, o que a gente pensa sobre fonte de energia, o que a gente pensa sobre educação, sobre condições de ensino, o que a gente pensa de saneamento, qual é o nosso projeto, o que a gente está defendendo para o Brasil. E os nossos grandes líderes estejam nesse projeto. É esse projeto que tem que derrotar Bolsonaro, não é o contrário. Né? Não são grandes líderes, a gente tem grandes líderes, mas a gente precisa ter projeto. E a gente tem ideias. Eu concordo plenamente. Eu acho que esses partidos progressistas, nós temos que entender, temos que ter... Olha, Marcelo, uma das melhores virtudes que eu acho no ser humano é a humildade. E um dos piores pecados, para mim, é a vaidade. Acho que as pessoas têm que entender que é um projeto de país, é um projeto de igualdade, é um projeto de valorar e preservar a vida humana. Né? É uma questão de humanidade. Né? Voltando assim um pouco, o ano passado eu tive a triste missão de ser o portador de uma triste notícia na COP25 na Espanha, como presidente da comissão, porque eu fui o relator das políticas públicas de desmatamento do Brasil, e foi pela primeira vez que foi reconhecido num documento oficial do Legislativo o desmonte na área ambiental. Quer dizer, então isso é muito triste. 140, houve um aumento do desmatamento na Amazônia em 145%. Eu queria que as pessoas entendessem que nós temos a maior biodiversidade do mundo e que a floresta em pé, ela por dia, a Amazônia, produz 20 bilhões de toneladas de água. Isso faz chover no centro-oeste, no sul, no sudeste, no nordeste. Faz chover no mar para controlar a salinidade. Quer dizer, precisaríamos 50 mil Itaipus para fazer o que a Amazônia faz em um dia. A China esteve aqui e falou, nós acreditamos em economia verde. Então, é um raciocínio muito míope. Porque eu estou falando que isso está extremamente ligado com a vida, com a geração de emprego, com a redução de carga tributária, com a qualidade de vida. Né? Porque eu não quero... Nós ainda estamos debatendo o saneamento básico. Olha só. Nós temos... Amapá tem 3% de Amapá só tem
só 3% tem saneamento básico. O meu estado tem 50% só. Então, que aí você tem doenças que isso vai impactar no sistema único de saúde. É claro. Mortalidade infantil. Então, você fala assim, meu Deus, tem muita coisa. Aí nós temos um país tão rico, mas tão rico, e nós temos uma desigualdade tão grande. Como você falou bem, disse, né? É o país mais desigual. Então, eu Você acho sabe que... que a Organização Mundial de Saúde disse que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, são R$ 4 que você economiza em saúde pública. Porque sequer é inteligente isso, né? Sequer é inteligente. Agora, a gente está chegando a 1 hora de conversa já. Você sabe que você falou em humildade e humanidade. Tanto uma palavra quanto a outra vem do mesmo radical, vem de humus, né? Vem de terra fértil, vem de ter o pé no chão. Né? Isso é bom a gente lembrar. Né? Somos mais humanos quanto mais humildes. E somos mais humus, somos mais férteis, somos mais terra a partir disso. E você, Contarato, é uma figura que eu tenho uma admiração muito profunda por ter o pé no chão, por ter raízes profundas, por entender o significado de ser raiz, né? De ter o pé cravado, né? Na terra. Porque isso faz a gente não esquecer quem está com a gente e de onde a gente vem. Né? A sua história é linda e o Brasil merecia ter você no Senado. Eu quero te agradecer muito em nome de tudo que você está fazendo, todo o seu trabalho no Senado. Quero pedir para quem está acompanhando, foram mais de 400 pessoas acompanhando a gente esse tempo todo. Muito obrigado, né, por uma quinta-feira à noite vocês estarem assistindo. Acompanhe o Fabiano Contarato. Fala das suas redes, não da sua rede de partido, mas das suas redes sociais. Aliás, eu conversei aqui com a Marina, foi ótimo, eu gosto da Marina. Mas fala, você está no Twitter, você está no Instagram? Estou no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. É tudo Fabiano Contarato? Fabiano Contarato. Só Fabiano Contarato, é meu nome. Olha, Marcelo, eu que agradeço também. Eu quero que você mande um beijo para sua esposa. Antônia é sua fã. Eu quero assim, ó, passando essa pandemia, eu quero ir aí, a gente tomar um café, eu quero te dar um abraço, olhar nos seus olhos e falar assim, olha, eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho mesmo, assim, eu sou seu fã, te acompanho, eu acho assim, que você faz um trabalho incrível e você é motivo de orgulho para o parlamento brasileiro. Você dignifica muito a honrada classe dos seres humanos. Acho que isso é até mais profundo do que o parlamento. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade e eu espero que a gente tenha sempre caminhando respeitando eventuais diferenças, mas caminhando de mão dadas, porque eu tenho certeza que nós temos o mesmo ideal, que é lutar por um Brasil mais justo, fraterno, igualitário, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei. Eu que agradeço. Exatamente. Obrigado, meu amigo, meu irmão. Agradeço a todas as pessoas que participaram também. E sigam também o Marcelo, que eu sou fã dele. E um beijo carinhoso, um beijo em toda a família. Beijo da sua família inteira. Obrigado, amigo. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã.